Ronaldo Henrique é o nome desta contratação. Peço logo para o Ad colocar as características de Ronaldo Henrique. Ele é volante, tem 30 anos, né? E ele tem, né, no seu currículo, né, muitas passagens, né? Vou trazer aqui algumas informações do GE que fala o seguinte, né? Ele foi revelado pelo Sport Recife, por onde atuou entre 2014 e 2017. Ponte Preta e Criciúma, até voltar. No fim de 2023, Ronaldo assinou por 2 temporadas com o Avaí. Pelo clube catarinense foram 33 jogos, entre estadual e Série B, com um gol e uma assistência. Nesse ano, Ronaldo ficou fora dos planos e passou a treinar separado, ao mesmo tempo que traçou uma briga jurídica com o Leão Catarinense. Até aí, e o resto é história, mas a gente vai trazer aí algumas características dele, né? Ele tem 30 anos, como a gente acabou de falar, 1,80 m, pé direito, 100 jogos em 2025, como a gente já antecipou. Ele era reserva do Avaí em 2024 e tem como concorrentes Martínez, Vilela, Vargas e Dudu Vieira. Tinha também o Espinosa, mas como o Espinosa já não vai ser renovado o contrato, então não entra nesse top. Mas o André Lima também é um provável concorrente dele, de Ronaldo Henrique. Agora o André vai trazer a parte mais tática e como o Ronaldo Henrique pode ser importante aí para o time de Luizinho Lopes. Obrigado, Rui, e obrigado pela correção. Eu tinha esquecido realmente do André Lima, que ele pode... O Ronaldo Henrique, aliás, eu acho que ele pode jogar até mais como segundo volante. E antes de falar especificamente dos números dele, na temporada... Aliás, desde o Sport, ele tem sofrido muitas críticas, apesar de ser um volante alto, de 1,80 m, forte fisicamente, ser um jogador teoricamente, um jogador de uma função defensiva. Ele é um jogador que se destaca no passe, mas que, pelo menos os torcedores do Sport, do Avaí, acusam o Ronaldo Henrique de ser um jogador muito passivo defensivamente. Em vários momentos, tentando se antecipar e errando, cometendo muitas faltas, sofrendo muitos cartões amarelos, sendo um jogador que corre muito atrás dos adversários porque ele é ultrapassado constantemente. É um jogador que é um pouco limitado na questão do desarme, da questão da... Tanto que os números dele não estão tão destacados assim, em termos de aspectos defensivos. Por 24 jogos, apenas 4 como titular, e teve aí uma média de praticamente meia hora por jogo apenas. Ele acertava 13,1 passes certos por jogo, 82%, a maioria no último terço do campo. Tinha uma média aí de 0,9 passes longos, um passe longo por jogo, né, podemos dizer assim, 41%. Ele recuperava apenas 1,5 bolas por jogo, o que não é muita coisa, apesar de que a gente tem que considerar também que ele era reserva no ano passado. E nas disputas de bolas vencidas também não são números tão agradáveis assim para um volante, pelo menos porque teoricamente se espera de um volante. Imagino que a torcida pense que o Ronaldo Henrique seria um cão de caça, um jogador desse tipo. O Ronaldo Henrique não é esse tipo de jogador, tanto que ele teve aí 1,5 disputa de bola vencida por jogo, 48%, 1,3 no chão, 45%, e apenas 0,2 disputas vencidas aéreas, ainda assim 71%. Em 2023, aí ele já teve um pouco mais de participação no Sport Recife, o Rádio vai colocar aí a próxima imagem pra gente, aí ele já foi titular, de fato, no Sport Recife, com 28 jogos, tudo isso na Série B de 2023, dados também do SofaScore. Ele teve 28 jogos, 25 como titular, 73 minutos de média por jogo. Aí ele já teve um número um pouquinho maior de recuperações, com 4,8 bolas recuperadas por partida. Pouco mais de passes certos também, aliás, bem mais passes certos, né? 35,5, praticamente dobrou aí, 85%. 2,3 passes longos, 55%.
3,8 disputas de bola vencidas, 47%, 2,8 no chão, 47%, uma disputa de bola aérea vencida, 45%. Números bem melhores, até porque ele foi muito mais utilizado, né, no esporte específico. A torcida do esporte tem algumas reclamações dele, porque ele oscilava muito na Série B, apesar da titularidade, algo que eu vi até umas análises deles, de alguns torcedores dizendo que o Ronaldo Henrique é bom de passe e bom de pênalti, são as duas principais armas dele. Não espere que ele seja um jogador que seja muito bom na marcação, tanto que eu até vi alguns jogos ontem de madrugada dele com a camisa do Avaí já, não no esporte, no Avaí, na Série B do ano passado. A gente via ele tentar pressionar, mas era muito difícil ver ele recuperar bolas em campo. E é importante você ter um jogador que pressione, que tire o espaço do jogador que tenha posse de bola, mas em vários momentos os jogadores adversários conseguiam ali passar por ele, ou triangular, fazer alguma jogada que conseguisse deixar o Ronaldo Henrique para trás. Como que o Ronaldo Henrique pode se encaixar nos esquemas do Luizinho Lopes? A gente vai colocar o primeiro na tela para a gente. Com o Luizinho Lopes, no sistema de 4 defensores atrás, o Paysandu joga nesse 4-1-4-1. O Paysandu, nesse sistema, o Ronaldo Henrique ele jogaria ou como primeiro volante, para tentar qualificar um pouco mais a saída de bola, ou um pouquinho mais à frente para fazer justamente o que eu falei, tentar pressionar um pouco mais alto o adversário, ali na saída de bola rival. Ele fez isso em algumas partidas do Avaí do ano passado. Ele é um jogador que é forte fisicamente, tem algumas características que poderiam ser mais exploradas por ele, mas não consegue. Mas se o Luizinho conseguir tirar o melhor dele, pode ser que ele evolua no nível que ele ainda não mostrou na carreira, tanto que como o Rui trouxe, não é? Ele já foi emprestado a vários times e não teve muita sequência, sempre voltava para o esporte. Voltava para o esporte, era emprestado. Voltava para o esporte, era emprestado. Até que ele saiu definitivamente. Ele é da base, de fato, do esporte. Passou todos esses anos aí, ou no esporte, ou sendo emprestado, até que no ano passado, de fato, ele foi para o Avaí e agora está no Paysandu, por conta aí da questão. Ele já não era tão utilizado assim no passado, mas ele, por conta da questão judicial, acabou ficando sem jogar. No próximo sistema, já com 5 defensores, eu não imagino, pode colocar aí pra gente, rádio, eu não imagino, assim, pelas características do Ronaldo Henrique, eu não sei se ele jogaria de fato como o Vilela e o Dudu Vieira jogaram dentro ali dessa linha de 5 defensores do Paysandu no 5-4-1. Mas a gente já viu o Vilela e o Dudu Vieira, que não são zagueiros de origem. O Dudu Vieira nem é um jogador alto, assim, apesar de ser um pouquinho mais marcador. Nenhum deles são zagueiros de origem. E o Luizinho Lopes, talvez por falta de peças, tenha colocado ele para jogar nessa função. Então, tendo isso em vista, eu acho que não seria, apesar do Ronaldo Henrique não ser um jogador especialista na marcação, eu não duvidaria do Luizinho Lopes colocar o Ronaldo Henrique para jogar como esse zagueiro central no sistema ali de 5 defensores, 3 zagueiros no caso. Mas nesse 4-1 de certeza ele teria espaço aí mais à frente, como volante, à frente dos 3 zagueiros, ou tanto pelo lado esquerdo ou tanto pelo lado direito, independente disso. Já viu ele fazendo os dois lados no Avaí e também no esporte. Então, é dessa forma aí que o Ronaldo Henrique pode jogar no sistema dos sistemas do Luizinho Lopes. Ele seria um jogador para qualificar a saída de bola, tem um passe qualificado, uma boa virada de jogo, a gente viu aí os números dele positivos nesse aspecto, e de fato, se vocês procurarem vídeos, apesar de vídeos assim, tem que ter o jogo inteiro, engana bastante, pode enganar bastante, chamado DVD, né, do jogador. Claro que a assessoria do jogador vai colocar só lances positivos, mas
de fato, ele é um jogador que tem essa qualidade para virar o jogo, para tentar acionar o lado contrário que está menos pressionado. Então, por exemplo, o Ronaldo Henrique está mais pela esquerda, tem muito espaço pelo lado direito, porque a marcação do adversário está no setor da bola do Paysandu. Então, o Ronaldo Henrique pega a bola, gira e dá a virada de jogo para o outro lado, para tentar pegar a marcação adversária desprevenida, com um ponta, com o Rossi, por exemplo, do lado direito, talvez o Gilson. Ou então, quando a bola estiver do lado direito, o Ronaldo Henrique pode fazer essa inversão lá para talvez o Borazzi. O Eliel pode fazer essa função também, o Marlon na ponta esquerda. Então, é o que a gente pode esperar, principalmente aí do Ronaldo Henrique, com a camisa do Paysandu. Se ele chega de fato para ser titular, é uma pergunta bem intrigante, talvez pela falta de peças, mais por falta de peças do que por ser de fato um jogador com qualidade para ser titular. Mas, na situação que o Paysandu está, toda ajuda é bem-vinda. O Luizinho Lopes, a gente já falou aqui várias vezes, olha para o banco de reserva e ele fica se perguntando o que eu posso fazer, o que tem no banco, porque faltam peças, faltam números, falta qualidade, então tudo isso pesa.